Fala, rapaziada querida, quem está falando aqui é o professor Carlos para mais uma aula de história. E o nosso assunto hoje, como todos os outros, ele é sempre interessante, mas esse principalmente por quê? Porque é um assunto de vestibular, de Enem, de concurso público, porque ele trata diretamente de um episódio político no Brasil de extrema importância. Nós vamos falar da Revolução de 30 e a aula vai estar muito legal. Não deixem de assistir, ok? Você é a ciganinha, dona do meu coração. Vamos lá, rapaziada, para a nossa aula, então, Revolução de 30. Quais são os pontos importantes que nós vamos trabalhar nessa nossa videoaula? Primeiro, quem vai subir ao poder após a Revolução de 30? O nosso querido e conhecido Getúlio Dornelles Vargas. Ele será o segundo gaúcho a assumir a presidência da República. Inclusive, até vocês devem tomar muito cuidado, porque esse tipo de pergunta ele pode ser um pega-ratão no vestibular. Qual foi o primeiro presidente gaúcho que assumiu a presidência da República? A gurizada vai de cara responder que é o Getúlio Vargas, mas não é. Nós já vimos isso numa videoaula anterior, que o primeiro presidente da República gaúcho que assumiu foi, em 1910, um marechal de São Gabriel, chamado de Hermes, o nosso conhecido marechal Hermes. Mas a Revolução de 30, são várias, na verdade, as opiniões, as controvérsias e discussões com relação a esse assunto. Mas o que é que a Revolução de 30 vai trazer de importante aos nossos estudos? Primeiro, ela vai romper com aquela antiga política conhecida como café com leite. Lembra aquela historinha que nós já havíamos comentado numa outra videoaula? Desde a proclamação da República, nós temos o governo do Deodoro, depois o governo do Floriano, aí os presidentes da República civis começam a assumir, e daí São Paulo e Minas Gerais vão ficar revezando. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, o maior produtor de leite. Aí você vai me perguntar, professor, mas o senhor acabou de dizer que um gaúcho assumiu em 1910. Com certeza. O que aconteceu? Foi um momento em que essa aliança ela foi rompida. Esse esquema político, ele aconteceu algumas discussões, os camaradas não se entenderam, essa aliança foi desfeita e concorreram de lados diferentes. Aconteceu em 1910 e as eleições de 1930, elas também vão obedecer esse mesmo sistema. Vai haver um rompimento da República Café com Leite. E quando Vargas assumir, vai terminar então a primeira fase da República, que seria então a República Velha. Mas o período, a presidência do Vargas, a gente vai verificar numa outra aula, porque senão a gente vai ficar até amanhã de manhã aqui e esse vídeo vai ficar muito comprido e vocês vão encher o saco da minha cara aqui na frente, ok? Vamos lá então. O que aconteceu? Quem era o presidente da República? Era um camarada chamado de Washington Luiz. Ele não era paulista. Professor, mas o senhor acabou de dizer que era paulista mineiro. Calma que eu vou explicar, rapaz. Vou explicar agora. O Washington Luiz, ele era carioca, ele era conhecido como Paulista de Macaé. Ele atuava politicamente por São Paulo, mas ele era carioca. Em 1930, era o Washington Luiz o presidente da República. Próximo das eleições, o próximo a assumir deveria ser o mineiro, o senhor Carlos de Andrada. O que aconteceu? Quando o Carlos de Andrada chegou todo bonitão, de gravatinha, bonitinho, cabelo penteado, pronto para assumir
a candidatura à presidência da República, o Washington Luiz simplesmente foi lá e cortou os baratos do cara. Olha, não é você quem vai disputar a presidência. Eu vou escolher um outro paulista. Esse tipo de coisa gerou uma controvérsia muito grande, porque era a vez dos mineiros assumirem a presidência da República. E o Carlos de Andrada se reuniu com o Diretório de Minas Gerais, brigaram novamente com o Partido Republicano Paulista, que era a força política mais forte que existia no período, romperam e Minas Gerais se juntou com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Montaram a Aliança Liberal contra os paulistas que apoiaram um camarada chamado Júlio Prestes. Quem era o candidato da Aliança Liberal? O nosso querido Getúlio Vargas. Só que tem, porém, o Vargas, ele já havia participado do ministério do Washington Luiz. Então o Vargas, ele não estava muito afim de comprar briga com o Partido Republicano Paulista, porque a iminência da derrota era bem certa. O Getúlio não entrou com muita fé nessa eleição, ele foi meio mansinho na história. As eleições ocorreram, o Júlio Prestes venceu o candidato indicado pelo Washington Luiz, e os caras começaram a cercar o Vargas, dizendo que havia sido uma eleição fraudulenta, que os caras haviam, de forma escusa, manipulado as eleições. Só que o Vargas, já sabendo que ele precisava de apoio político do Partido Republicano Paulista, ele resolveu colocar panos quentes em cima. Não, deixa assim, o Júlio Prestes ganhou, deixa ele assumir, beleza. Só que aí vai acontecer um problemão que vai fazer com que tudo mude o seu rumo. Na Paraíba, o candidato do Getúlio Vargas era um paraibano chamado de João Pessoa. Na Paraíba, o João Pessoa, que havia sido governador, ele teve um desafeto com um outro camarada lá na Paraíba, e o que aconteceu? Ele acabou sendo assassinado. Por causa disso, os apoiadores, aqueles caras que já não aguentavam mais ver os paulistas dominando o cenário político brasileiro, o que é que eles fizeram? Eles começaram a usar o assassinato do João Pessoa como motivo para dar um golpe, para correr com o Washington Luiz da presidência e não deixar o Júlio Prestes assumir. Aí começou todo o movimento, aí o Vargas, ele sentiu que o movimento poderia descambar para uma revolução, que o povo podia se meter na rua. E, gente, os políticos, eles têm um medo enorme de revolução popular. Os políticos sempre resolvem agir primeiramente para não deixar o povão assumir. Então dizem que o Vargas então proferiu uma frase que é o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. Não deixa o povão tomar conta do negócio. Vamos nós fazer a revolução, nós assumimos a presidência e a coisa continua no poder da classe política. Deixa o povão de fora. O que aconteceu? O Vargas, então, ele embarca num trem, sai do Rio Grande do Sul e vem vindo para São Paulo. Só que o homem, ele é tão... ele planeja as coisas de uma maneira tão interessante que ele fez o seguinte: ele foi parando de lugar em lugar, ele foi dando discurso, ele foi tomando café, ele procurou amarrar, ele procurou segurar o que ele pôde, a chegada dele até o Rio de Janeiro. Para quê? Para que nesse tempo os caras ficassem buzinando no ouvido do Washington Luiz que ia ter tiro, que ia ter revolução, e realmente... Inclusive até aconteceu de uma possível batalha, que seria a famosa Batalha de Itararé. Essa batalha não aconteceu, o Washington Luiz foi deposto, o Júlio Prestes não assumiu e o Vargas, ele não assume em seguida. Primeiro, é constituído um governo provisório, um governo de militares, depois é que o Vargas vai assumir.
e o homem vai ficar durante 15 anos na presidência da República. Alguns chamam de ditador, outros chamam de pai dos pobres, mas toda essa questão nós vamos tratar numa próxima aula. A gente vai deixar uma videoaula reservada para a gente trabalhar o governo Vargas, ok? Rapaziada, foi um privilégio, foi um prazer ter estado com vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Clóvis, eu não vou botar Ivete Sangalo, sai daqui. Daqui a pouco essa aula vai acabar virando axé.